Quando dois ou mais, ou três ou mais, estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Olá, pessoal. Então, vamos a mais um vídeo, mais para responder algumas questões. A polêmica que surgiu, para variar, na rede, e eu me vi na obrigação de dar uma resposta às pessoas que me seguem, não só os meus mentorados ou clientes, mas as pessoas que me seguem, né, pelo YouTube, em uma polêmica que eu considero absurda, tá? Mas absurda de ambas as partes. E eu vim aqui justamente para esclarecer isso. Enquanto a religião de cada pessoa for bandeira hasteada para criar polêmica e não uma prática pessoal, íntima, individual dela, com o que ela acredita que é, seja um Deus personificado, seja um Deus universal, seja um Deus quântico, não importa, algo superior, consciência quântica, energia primordial, energia cósmica, a grande A, não importa o nome, para vocês verem que é bem idiota do ser humano, e eu não tenho outra palavra para dizer, brigar por nomes que se dá a algo transcendente. É como se a gente hoje fosse brigar pelo nome da estrela que nos ilumina e nos alimenta a vida, tipo o Sol. É um Sol, é uma estrela, é um astro, é uma nave disfarçada. Aí eu pergunto, o que isto que nós fazemos aqui, ao invés de olhar para o Sol, tomar o Sol, aproveitar o Sol, ficar discutindo, fechado num quarto, numa sala, dentro de uma rede virtual de vida, discutindo se o Sol é estrela, se não é estrela, se é astro, se é isso, se é aquilo, se é de tal grandeza. O ser humano perde um tempo absurdo em discussões de palavras, em discursos egóicos de eu tenho razão porque eu falei que é um sol, S-O-L, não pode ser somente luz, energia cósmica, não pode ser nada. Então briga-se pelo sol e o sol continua a brilhar. Porque aquilo que é jamais será afetado por discurso algum, por palavra alguma que o homem queira atribuir. Homem, humanidade. Aquilo que é jamais será afetado, perturbado, diminuído ou aumentado, porque o ser humano falou algo. Enquanto a humanidade deste planeta não colocar isto em sua cabeça, como consciência e prática, o tumulto fica formado. Então, qual é o problema com a tal live do Frei Gilson? Um carmelita. Até um carmelita moderno, porque os carmelitas eram aqueles que estavam sempre reclusos, né? Frei. Então é um monastério mais fechado, não é como padre. Padre, ele tem paróquia, mais polêmico, conversa e tal. E o frei não. E geralmente os freis, né, tem os franciscanos, tem os carmelitas, tem os beneditinos. Então, são ordens dentro da igreja, mais fechadas, onde as pessoas que ali iam, homens e depois também mulheres, né? As monjas, né? As soror, frei, feminino soror, né?
elas se dedicavam mais intensamente à vida religiosa. Eu pergunto, a pessoa não tem a liberdade para isso? É isso que estão dizendo hoje neste Brasil? Quando o próprio partido que mantém este presidente aí está fazendo, não está fazendo, está horrível, está ridículo, está absurdo, inflação, isso aqui. Mesmo assim, para ele se eleger, ele cansou de se aliar às igrejas evangélicas que são o quê? Pentecostais são o quê? A Bíblia, Jesus, o Deus, que eles, como comunistas, sempre combateram. Mas, como não existe unanimidade no ser humano, e eu sempre digo isso para vocês, dentro dessa aglomeração de partidos, dessa coligação que eles fazem, não conseguem se colocar no poder, porque, claro, cada um está puxando a sardinha, então eu me junto e depois eu distribuo cargos, né? Isso é meio óbvio. Não tem unanimidade de pensamento lá dentro, depois eu vejo. Então, ele se valeu dessas partes que eram até mais abrangentes do que as miúdas, porque venhamos e convenhamos, né? Todo mundo sabe que os movimentos mais radicais, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista, o PSOL e alguns que são radicais, derivados do MR8, eles são minorias, porque eles são truculentos, revolucionários, eles querem beber sangue, eles querem ver a revolução de armas no estilo Fidel, no estilo Che Guevara, que não deu em nada, só deu em miséria, em morte, sabe, em sofrimento, em dor. Ninguém constrói nada positivo em cima do sangue dos outros, do, da destruição, da morte. Morte gera morte. Né? Esse líderzinho aí desse MST, o tal de Boulos, fez psicologia. O cara não consegue nem se entender a mágoa que ele tem de pai, de mãe, de família, disso aqui. Ele não conseguiu nem se resolver e vai para as massas miúdas e coloca um ódio. Ele alimenta um ódio de grupos que, por não ter inteligência, porque eles tiraram, foi no finalzinho da década de 90, que seu Fernando Henrique Cardoso tirou o saber. Eu, como professora, posso falar, ele esvaziou, o ministro da Educação dele fez um monte de besteira. Eu, quando estava dando aula no SESI, eu discuti com o ministro do primeiro governo de Lula, com passagens automáticas, é cota, é passagem automática, ou seja, não coloca ninguém para saber, nem para estudar, nem para ler a Bíblia. Porque até para ler a Bíblia já tem a manipulação que vem da igreja, já vem a manipulação que vem do pastor. Aí chega nas massas, os caras tiram toda a possibilidade de ler, não tem língua portuguesa. Ninguém estuda mais, não sabe interpretar texto, tá uma tristeza. Nem letra de música popular tem gente conseguindo interpretar. Eu estou de boca aberta, como professora de português, inclusive. A filosofia, não pode a filosofia, não, tira, bota só uma sociologia à la esquerda. Tudo tem que ser à la. E professores que falaram a asneira de dizer que a escola tinha partido quando não tinha. Eu entrei numa faculdade, tinha professores de direita, de esquerda, de centro, e professores que eram do saber, puro saber. O que é o puro saber? Eu não quero saber se a esquerda pensa isso ou a direita pensa aquilo. Por exemplo, a direita não gostava do Oscar Wilde, porque o Oscar Wilde era, no final da vida, derivou para ser homossexual, e a esquerda também, no início, não gostava. Sim, Che Guevara matou homossexuais. Vai lá pesquisar na história. Então, não se lia Oscar Wilde. Mas tinha um professor de literatura inglesa que ia lá e colocava, e você vê a riqueza dos contos, os textos dele, não importa.
A sexualidade é 20% no máximo de um ser humano. Ele é muito mais do que isso. O ser humano é muito mais do que uma atividade sexual. E a sexualidade não faz ele pensar, pelo contrário, a mente dele é que diz o que ele vai fazer com a sexualidade dele, é o contrário. Ela não é determinada pelo corpo a priori. Eu preciso pensar, eu preciso desejar, eu preciso querer, eu preciso observar. O meu mental funciona. Isso não funciona assim sozinho, tipo, vai indo. Nem no homem, nem na mulher. Isso não funciona no homem, muito menos na mulher. Que é receptáculo e não ativa. Tá querendo ser agente, mas não sei nem como. Enfim, mas cada um que sabe do que faz com os seus 20%, e eu tô dando muito, tá? Eu tô botando aí um número bem grande. Então, perseguir uma figura do Carmelo, Frei Carmelita, Frei Gilson, porque ele arrebanhou milhões. Olha, se ele conseguiu isso, e acredito que sim, desejaria eu ter o mesmo poder, porque ele tem, claro, uma igreja atrás, e fica mais fácil, né? Porque tem uma instituição milenar atrás dele. Mas seria fantástico, porque as pessoas estão precisando, independente de qualquer política, tira a política, que a política é só uma parte também. As pessoas estão sem ter significado, sentem vazio, estão com problemas de doenças mentais, querendo se livrar de um julgo, de uma prisão, de uma falta de objetivo, de perspectiva na vida. Então, o momento de meditação, de silêncio, de oração que seja, ele é fantástico, extraordinário. Eu preciso parar, eu preciso puxar o freio. Eu estou sendo levado como gado por um matadouro ou colocado numa estante com um código de barra ali, comprem, comprem, comprem essa pessoa, comprem esse troço. Olha, a coisificação, ou seja, a reificação que foi denunciada no século XX pelo existencialismo, está absurda. Porque tem duas minorias polarizando e um centro que fica assim, que ainda mais. Ai, deve ser isso aqui. Não, não, isso aqui. Em vez desse centrão estudar e pesquisar, que hoje eu nem preciso da faculdade, gente, pelo amor de Deus. Eu, no ano 2000, dentro do doutorado de filosofia, falei para o meu orientador, deveriam implodir todas as escolas e universidades e colocar assim, você quer o saber de verdade? Eu tenho aqui. E você ter o discernimento de pesquisar. E hoje, na época já tinha, estava começando um pouco frágil ainda a rede, com os blogs, as informações, a disponibilização de bibliotecas, né? Mesmo assim, você perfeitamente pesquisar. Você tem que ter discernimento, você tem que estudar. Agora, eles sabiam disso e sabendo disso, que foi declarado pelo governo na sua primeira, né, feição, nós já temos televisão, nós já temos internet. Para que vai ter escola? Foi dito pelo presidente. E eu falei, meu Deus do céu, eu estava ainda trabalhando como professora, e aí aquilo me assustou. Eu falei, agora que meu aluno não vai estudar, vai chegar para mim e falar, professora, mas o presidente falou isso. E aí como é que você desfaz isso? Sabe que, claro, você tem que puxar a pessoa e tudo, hoje tem muitas possibilidades, mas você tem que dizer, olha, você não pode brincar, tipo, na hora que você tem que estudar, porque depois você vai ter responsabilidade, você não vai poder voltar, e a vida vai ficar cada vez mais difícil para você, porque você está limitando as suas possibilidades. Então você tem que abrir as cabeças. Abrir as cabeças para a possibilidade, mostrar, né? Tem ali a história dos três porquinhos, tem ali o lobão, o porquinho que só brinca, outro porquinho que só brinca. Quando o bicho pega, vai tudo para a casa do porcão, que é uma casa edificada, ou seja, o porcão estudou, né? Fez suas economias e
estruturou-se. Então, qualquer ameaça, que o lobão aí é a ameaça, seja política, seja catastrófica, seja o que fosse, ele tem a estrutura dele. E os dois vieram, né, procurar o tal do porcão, né, 3 irmãos, né, um porquinho que só brincava, outro porquinho que só tocava, e pronto. É uma história que tem um arquétipo para a natureza humana. E que você vê, tinha 3, era 2 que não estão nem aí para 1. Hoje eu nem sei como estaria isso. Deve estar 3 para um sétimo de 1, porque as pessoas não estão sendo preparadas para nada. Um século que se inaugura a partir do finalzinho da década de 90 e que nasce no ano 2000, ou já começa a crescer no ano 2000, não está preparado para a vida e dá milhões de desculpas, que é manipulado pelo sistema. Ele não para perguntar o que está acontecendo comigo. Não tem nada a ver com transformação climática, porque a gente já pegou Primeira Guerra, Segunda Guerra, transformações de clima, catástrofe, e daí? E por isso você não vai estudar? E por isso você não vai, sabe, estudar justamente para tentar resolver alguma coisa? Eu não pedi para nascer, eu não sei quem eu sou. A humanidade inteira nunca soube quem era. E sempre fizemos muita coisa. E ainda que alguém diga, ele não aceita. Porque eu não sei, quando a pessoa faz essa pergunta, que resposta ela quer. Veja, quando eu quero uma resposta, eu não estou perguntando. Não é uma dúvida. Ela é um questionamento. Um questionamento vazio. Porque eu vou perguntar eternamente porque eu não aceito nenhuma resposta. E se não tem resposta, dado está e eu tenho que agir, eu tenho que viver, eu tenho que fazer. Então, uma figura dessa, que essa embarca 1 milhão de pessoas, às 4 horas, a pessoa ficou assustada que as pessoas acordaram cedo para rezar, para orar, para meditar. E qual é o problema? Então, se eu faço só que não tem a igreja por trás ou não falo nada, e consigo congregar milhões de pessoas, eu vou ser perseguida? Em nome de quê? Por causa de quê? Está escrito em alguma legislação, nem dele está escrito que é proibido rezar. É uma coisa de uma minoria da minoria da minoria, porque eu digo uma coisa para vocês, dentro do grupo deles, provavelmente também tem os homossexuais que precisam de oração, claro que precisam. Nem todos concordam com esse movimento, mesmo tendo suas disforias. Com esse movimento de que não precisamos de nenhuma transcendência, não precisamos de nenhuma meditação, porque senão tem as casas de yoga que fazem meditação, tem as mindfulness que fazem meditação. Para quê? Para o homem se centrar, para a pessoa se, sabe, se organizar. Ah, ele foi falar da mulher. Veja, ele fez um comentário, é uma visão realmente que é da igreja, e que eu não discordo de todo. A mulher foi criada para curar a solidão do homem. Isso é uma frase bonita. Sim, ele estava sozinho, e sozinho num mundo sem saber o que, perdido, que é essa imagem no segundo Gênesis, tá, gente? Então não tem nada demais ele falar isso, e parece que é uma massa de gente ignorante, eu estou falando parece, porque eu não quero crer que são, inclusive jornalistas, que sejam tão ignorantes a dar margem, ou voz, ou eco para essa idiotice. Quantas vezes já se orou? Quantas vezes já se rezou? As igrejas continuam abertas e a mídia, gente, é a mídia que está manipulando as massas. E políticos. Político com a mídia, mídia com político. E aí, o que as massas, ou as pessoas, porque eu não gosto desse termo massas, o que as pessoas, os indivíduos têm que fazer? Olhar para o outro lado. Vou continuar se eu gostei da oração. Vou continuar se eu gostei da meditação, se eu me sentir bem, eu tenho esse direito.
E se for 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, ontem acordei para ver o eclipse lunar, 2:30 da manhã. Fiquei esperando 3 horas, 3 e pouco. E tinha pessoas comigo, que eu também falei, ó, vai lá ver, vamos fazer aí uma corrente de, de força, de empoderamento, um ritual, que seja, que você queira dar o nome, uma mentalização, uma meditação diante da lua, que é uma ferramenta. Não estou dizendo que eu sou pagão, que eu estou fazendo apologia de nenhuma religião. Liberem-se, libertem-se de rótulos e vocês poderão ser livres e praticar o que quiserem. Não tem perseguição política. Agora, o termo, o fregiço está sendo cancelado, é ecomediático, colocando lenha na fogueira, se aproveitando, né, de um freio, de um movimento normal da igreja, de alertar, de trazer a palavra, de trazer para a verdade está só em Cristo ou na igreja. O chamariz é a palavra em Cristo. Eu também falo que está dentro dessa Bíblia, que eu não concordo, né, com as manipulações que estão antes, que eu não, sabe, não vejo o propósito de eu carregar um peso desse judaico nas minhas costas. Eu quero os livros onde tem a luz. Eu nunca deixei de ser seguidora do Cristo. Mas é preciso ler isso aqui, porque esta reunião, né, dos 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele não fala de igreja. Pode ser em qualquer lugar. Não precisa ser no templo. Quem é que disse que era no templo? E quem é que vai dizer que eu tenho que ir para uma igreja para rezar, para depois eles irem lá e fecharem a igreja, né? Perseguirem cristãos. E, aliás, vamos estudar a história? Desde quando os cristãos são perseguidos? Desde quando Cristo morreu na cruz, assassinado pelo judaico-romano, né? Pela filosofia judaico-romana. Foi Roma e o Sinédrio e Herodes, judeus, que assassinaram um revolucionário, na visão deles, um revolucionário político, claro, ali era uma teocracia. E sendo uma teocracia, mexer na religião era mexer na política. Depois, não. Quando se instituiu novamente na Europa uma teocracia, sim, depois os reis falaram, não, fica você no seu lugar, e não vai ser a lei de igreja ou de Deus, minha lei. Então, cada país se constituiu, né, quando se libertou do jugo da igreja, lá depois do Renascimento, foram fazendo suas independências, tinha as cidades-estado, tinha já os estados constituídos como França, né, Inglaterra, Espanha, não eram tantos assim como é hoje, mas tinha, e essa independência deu ao povo uma outra configuração, a sua religião, até porque já tinha, né, várias denominações, né, já tinha movimento, depois veio o movimento protestante, já fazendo um cisma, aí calvinismo, luteranismo, aí tem a anglicana também, que se encheu o saco da égide da igreja, enquanto política, enquanto regente, não tem a ver a questão da mensagem. E tem que aprender a separar. E eu já falei do Discurso da Servidão Voluntária, que é um livro que precisa ser lido, mas precisa ser bem lido, porque é uma resposta a Maquiavel. E o que ele está dizendo é que você não precisa ficar na égide de quem diz para você que você tem que fazer isto ou aquilo. Tá? As liberdades sexuais que esvaziam o ser humano, ou de drogas, de loucura, são acolhidas. E estão misturadas com uma outra coisa muito mais séria, que é a questão do racismo ou da misoginia, que é a violência contra a mulher. Juntar essas minorias com isso aqui, que é a escolha, o oba-oba, aqui não. Aqui não é escolha. Nasceu mulher, nasceu, né, de uma raça negra ou indígena, e, claro, também tem a mistura. Isso aqui é nascimento, isso aqui é escolha posterior.
Então, estão juntando minorias que são completamente diferentes. A manipulação já começa aí. Eu divido, eu coloco um contra o outro, depois junto tudo para eu ser aquele que salva todos esses. Isso é estratégia de marketing político. Eu estou esclarecendo, quero que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas que estão confusas com tudo isso, para ajudar a esclarecer algumas coisas e separar. Então, quando eu vou ler isso aqui, eu deveria ler, né? Porque essa frasezinha do eu posso rezar dois ou mais, e ali terá quem? A luz. Vamos colocar, vamos tirar a palavra Jesus e igreja. O que que é Cristo? Cristo é Cristo, Cristo é iluminado. Então, quando eu me reunir, quando eu faço uma mentoria, quando eu faço uma mentalização, oração, a luz de todos nós, porque nós estamos elevando a nossa vibração, se faz ali. Só isso. Mas esse capítulo aqui de Mateus, que é o, eu falo que é o evangelista factual, factual, tipo, ele fez isso, falava aquilo, ele devia estar do lado com a anotação que Mateus, se é o Mateus que a gente pensa que é, ele era realmente escriba, ele escrevia porque ele era cobrador de impostos, então sabia ler, escrever e contar, então ele estava ali anotando. Então, esse não pode pegar só uma parte e deixar solta. Vamos ver, o que, que ele está falando? Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é realmente o maior do reino dos céus? Né? Porque era uma fala. Jesus desconstruiu e explicou muitas das falas que os fariseus não explicavam, tipo, aceito o que eu estou falando e ponto final. Mas não entendi nada, não posso perguntar, não. Não entendi o significado, não estou questionando. Não. Então, ele explicava muita coisa, ele era muito didático também, né? A figura de Jesus. E aí, eles perguntam quem é o maior, então ele chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: digo-lhes a verdade. A menos que vocês deem meia volta e se tornem como criancinhas, de modo algum entrarão no reino dos céus. O que ele está querendo dizer com isso? Alguém vai voltar a ser criança, que é para você ser infantil, que em outro momento ele vai dizer que não sede como criancinhas. Ah, então ele é contraditório. Não, é o paradoxo. Tem que entender em que sentido ele fala. Sede como crianças, porque vocês têm que ser puros. Puros. Para entrar. Se eu tenho malícia, já não entra. A criança nasce pura. Por isso que essas falas aí, dizer que a criança é isso, criança é aquilo, com relação a sexo, com 5 anos decidindo, é porque estão colocando isso, ela não tem maldade, ela está escolhendo porque disseram, escolhe aí o que você quer. Quer jogar bola ou você quer brincar de boneca? Aí, eu acho que eu quero jogar bola. Aí outro, eu vou brincar de boneca, para experimentar. Depois ele fala assim, não quero mais brincar de boneca, não. Acho que eu quero brincar de cabeleireiro, quero fazer cabelo, quero ficar penteando o cabelo. Ou então, agora eu quero jogar bola, jogar futebol. Sabe, a criança muda, a criança experimenta. Eu trabalhei com criança no iniciozinho da minha formação, Montessori, você fica observando a criança, porque a Montessori interfere menos, né, que é uma das melhores pedagogias, e não Paulo Freire, tá? Paulo Freire, eu estudei, fui obrigada a estudar na faculdade de pedagogia, que eu fiz bacharelado e depois é que eu fui fazer a educação, para tirar minha licenciatura, e quando eu li o Paulo Freire, eu falei, mas que isso? Que idiotice? Que educação de banco é essa que ele está falando, bancária? Que revolução é essa? Que imbecilidade? Cadê o saber das pessoas? Porque ele alfabetizou assim, assado, que ele alfabetizou com o ambiente, mas isso é alfabetização. Claro, a pessoa tem que entender a palavra para ser alfabetizada. Agora, se não é do métier dela lá no meio, né, é mais fácil ser alfabetizar o camponês falando trigo, enxada, terra, sei lá, colhedeira, colheita, essas palavras, até aprender os dígrafos, do que você der palavras que não é da
do métier dele. Mas depois ele vai ter que ler de tudo. Ele vai ter que ler outras coisas. E tirar todo o saber para fazer uma revolução com gente ignorante, burra, para não pensar que você está fazendo ele de palhaço, de gado, de massa, é uma estratégia. Estratégia. Ele não é pedagogo de nada. Ele não é pedagogo do oprimido, coisa nenhuma. Ele oprime. Paulo Freire é a pedagogia que oprime, porque impede a pessoa de pensar, de desenvolver seu mental, de ela tem o direito, não ele tem que dizer o que é. Ele se coloca acima, dizendo o que é certo e errado, ele se coloca como Deus, quando ele diz que você tem que estudar isso e outras coisas não. Deixa a pessoa experimentar, deixa a pessoa saber, e se ela gostar? Não, não pode, não pode. Repressão maior do que essa, não consigo entender. Então, não há governo do amor, não há pedagogia do amor, não há de inclusão, não há nada disso. Há uma exclusão, uma divisão, uma massificação, um martírio da cabeça das pessoas direto. Esse vídeo tem um toque mais intenso, é religião e espiritualidade, porque a espiritualidade liberta e vocês têm que aprender isto. Coloca que a religião vai sempre puxar para esses lados. Religião, quando eu falo sistema, não confunde religião, religiosidade e espiritualidade. Religião, sistema fechado, igreja ali construída, aquela hierarquia, até lá o Papa, os bispos, aqui, não sei o que lá, aí a outra tem o patriarca, isso. A outra tem o bispo, isso. Isso é uma coisa, isso aqui é como um governo político, só que, né, agora está como religião. E a sua espiritualidade, o que que é? O que que é a sua religiosidade? Fora é a sua relação com a transcendência e o divino. Você não se relaciona com as figuras. Você é figura representativa. E sério, você não se relaciona com o padre, você não fica o tempo todo numa relação com ele, em aprendizado de mestre, porque não existe essa figura no Ocidente, existe no Oriente até. E aqui só nas escolas mais, né, fechadas, iniciáticas e tal, que vai ter alguém que guie. E tem que tomar muito cuidado hoje, porque tem muito maluco mesmo. Então, você tem que ter, veja, a sabedoria para distinguir o certo do errado, o preto do branco, mas a inocência e a pureza de uma criança. Por isso, quem se humilha como essa criancinha é aquele que é maior no reino dos céus. Humilhar aqui, no sentido, né, dessa palavra, que essa tradução aqui não é das melhores, eu estou sem a Jerusalém, eu acabei emprestando a Bíblia de Jerusalém, que tem uma tradução um pouco melhor, mas esse humilhar é, sabe, se colocar menor, sabe, não quero estar nos altos, aparecer, aqui ele está falando com relação aos fariseus. Ó, os caras estão querendo só aparecer, eles rezam em praça pública, entendeu? E quem recebe em meu nome uma pessoa como essa, né, recebe também a mim. E mais quem fizer tropeçar um destes pequenos, que tem fé em mim, seria melhor para ele que pendurasse no seu pescoço uma pedra de moinho daquelas que o jumento faz girar e que fosse afundado no alto mar. Palavras intensas, não? As palavras que não são lidas nas igrejas de como Cristo veio trazer a espada e a discórdia. Por quê? Entre as pessoas, não. Entre o jugo de um sistema opressor e as pessoas. Eu não nasci, nem ninguém, assinando contrato de prisão. O sistema prisional não existe a priori. Porque se fosse a priori nessa terra, seria uma unanimidade em todos os lugares, e assim nunca foi. Porque antes da igreja determinar isto, ou os homens acharem que isso aqui é uma verdade, a África era livre em suas religiões e suas manifestações, os índios eram livres, os aborígenes eram livres, os orientais pensavam de outra maneira, isto é um núcleo.
e que ele veio dar uma luz a um núcleo, que é esse núcleo que até hoje briga, né, ali naquela península ali, né? Quando vai depois para a Europa, já se mistura com uma cultura celta, já tem uma outra feição, exatamente por isso teve que ter muita o quê? Inquisição, que sim, a Inquisição existiu, mesmo com toda a Inquisição, o Renascimento surge. Mesmo de dentro da igreja, surge, porque nunca, mas jamais, em tempo algum, teremos uma unanimidade em lugar algum neste universo. Porque a palavra universo já dá conta disso. São universais as possibilidades. São infinitas possibilidades de pessoas, de seres, de pensamentos. E ele fala: se fizer mal, maltratar os pequenos e os humildes, é melhor botar a pedra e afundar lá no meio do mar. Uau! Ai do mundo por causa de suas pedras de tropeço. Quem são as pedras de tropeço? Porque vem aí depois o outro lado do espiritismo e diz: não era para ser. Tudo isso era para ser. Tudo isso isso é determinismo. E determinismo não está na palavra dele. Tudo é um vir a ser. O próprio nome aí do Deus, Javé, é um vir a ser. Já tem estudos linguísticos, arqueológicos, tudo, né, da arqueolinguística, é um vir a ser, porque o ser humano é um ser em evolução, em transformação, não é pronto. A cada encarnação, a cada processo e em cada fase da vida, você é outro. Você olha para trás e fala: meu, eu fiz isso. Nossa, eu pensava assim, que ingênuo. Ou então, nossa, eu fui arrastada ali, que besteira. Por que não fiquei em casa? Por que não fiquei estudando? Sabe essas reflexões? Então você é outro. Você não é o mesmo. O mesmo homem não toma banho no mesmo rio, dizia Heráclito, sabiamente, um pré-socrático. Viu como é que a filosofia é muito importante? Lendo aquela lá da raiz, principalmente. Pega lá os pré-socráticos, o Sócrates com Platão, ali Aristóteles e tal, faz tua estrutura e depois vem vindo aos poucos. E aí você já vai distinguir. São duas vertentes. A vertente platônica e a vertente aristotélica, né? Até hoje. O que tem o conteúdo, a transcendência, né? A subjetividade, né? Que tem a fenomenologia, o existencialismo, e o outro lado, que é analítico, que vai dar um Kant, que vai dar outras vertentes aí. Não estou falando de política nem de filosofia política, estou falando de ontologia, ok? Que a ontologia ela está próximo de uma metafísica, de uma transcendência, tanto é que a igreja estuda a filosofia e as pessoas ficaram de boca aberta. Nossa, Frei Gilson falou com muita propriedade, didaticamente, mas é claro, ele tem que estudar para se ordenar filosofia e teologia, quer dizer, a filosofia de base e depois vir para o lado teológico. E por que os padres não fazem isso? Porque estão preguiçosos. Tem padre que faz, mas tem padre que não faz. E pastor, por que não faz? Porque não sabe. Porque não sabe, não fazem isso. Para ser pastor de evangelho pentecostal, qualquer um pega, funda a igreja. Aqui tem 2, 3, sei lá, 5 pastores aqui que nunca estudaram. Mal tem um ensino médio. Eles querem pegar os pedacinhos da Bíblia, amém, aleluia, e tirar dinheiro de cristão. Também tem isso. É lá e cá, enganando o povo. Mas estamos falando de Frei Gilson, cancelamento, religiosidade, espiritualidade, cristianismo. Então, ele fala das pedras de tropeço. Por que ai das pedras de tropeço? Porque as pessoas que se metem na frente de uma pessoa que tem um propósito, que ficam atrapalhando, ai dessas pessoas. E é ai mesmo, que no astral inferior a gente vê ai dessas pessoas que estão ali.
E ali não tem só político, não. Tem muito religioso que bateu no peito, que oprimiu, que impediu, fora as vinganças da vida, etc. É inevitável que venham as pedras de tropeço, porque ele sabe dessa diversidade e da maldade humana. Mas ai do homem, por meio de quem vem a pedra de tropeço. Ai, 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 ai. Você está fazendo o papel da pedra de tropeço, né? Impedindo que as pessoas rezem, impedindo que as pessoas busquem a sua religiosidade. Veja, eu desconstruo um sistema que oprime, que eu viso mostrar a manipulação política dentro da religião, para que você encontre a luz dentro da caixa. Está lá no meu primeiro vídeo de religião e espiritualidade. A luz está dentro da caixa, a luz está aqui nesses 4 livrinhos, a luz está aqui nessa caixa. A luz, mente e coração, para alcançar uma consciência superior. Então, luz dentro da caixa é um fenômeno deste planeta ainda. Ele não se iluminou, ele não se libertou. Não temos um coletivo terrestre para falar com um coletivo de A ou de B ou de outra galáxia. Não temos um coletivo. Chegasse agora, né, esse pessoal que fala de ufologia, que está virando religião, chegasse agora de algum lugar, qualquer nave, de qualquer galáxia, queremos falar com representantes desse planeta. Qual seria? A direita, a esquerda, os ricos, os pobres? Qual seria? Qual seria o coletivo? O G8, o G7, o G30, o G20? Vamos colocar aí alguns irmãos da luz da galáxia para aprender como vocês vivem. Eu acho que eles saíram correndo. Ah, mas assim, não querendo. Então, se sua mão ou se seu pé faz tropeçar, corte e lance longe. Gente, isso aqui é intenso. Ele não está falando da lei de talião, olho por olho, dente por dente, do outro que eu acuso. Ele está colocando os 5 dedos para você e falando: se o teu braço, dedo, olho, sei lá, virou pedra de tropeço e fez o outro errar, corta e joga fora. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Veja, o Frei Gilson teve uma brilhante ideia, as pessoas se reuniram. Agora, ao colocar na rede, criou uma oposição. Mas eu preciso fazer eco disso? Eu preciso de absorver a perseguição para me fazer vítima? Eu estou piorando mesmo. Eu fui lá, fiz a oração, me iluminei, agora estou me escurecendo. O que eu estou querendo dizer, continue. Não olhem para as mídias, não olhem para esse troço de cancelamento, gente, por favor. Sabe o que é cancelamento? É quando lá o Supremo chega e fala assim, fecha a conta, bate o martelo, dá uma multa e tal. Aí o cara exagerou e fez realmente cancelamento. Agora, boca a boca, um pessoalzinho que nem sai de casa quase, ou sai de casa só para ir para a universidade, para o seu reduto, depois volta e está sempre no celular. Essa pessoa está fazendo o quê? Se você encontrar essa pessoa na rua, ela não vai falar nem nada. Que cancelamento é esse? Cancelar uma pessoa que está meditando, que está orando? Então, ele fala que aquela lei olho por olho, dente por dente é para você agora, tá? Então, ele está falando contra, não levanta a bandeira. Porque se você levantar a bandeira e o cara vier te atacar, te jogar lá na fogueira, você é responsável, tá?
É melhor para você entrar na vida aleijado ou manco do que ser lançado com as 2 mãos e os 2 pés no fogo eterno. As palavras do Cristo, elas vão completamente contra o que o sistema até hoje está falando. Eu quero crer, né, que realmente, numa história das mentalidades que a gente viu surgir, né, essa linha da história, história das mentalidades com Fernando Brodel na França, e não se deu continuidade, né, Eduardo Lourenço também em Portugal, que faz uma boa história da mentalidade portuguesa, ela é muito mais verdadeira do que a história política, porque entra governo, entra comportamento, sai comportamento, e a mentalidade continua a mesma, então nós temos que mexer aqui, porque senão a gente vai fazer realmente a guerra nas estrelas, né, quando conseguir conquistar o espaço. Então, também, se seu olho faz tropeçar, arranque o lance para longe, é melhor para você entrar na vida com um olho só do que ser lançado com os 2 olhos no inferno ardente. Então, veja, ele está deixando aqui um discurso extremamente intenso e forte para autocrítica. Por isso é luz. Porque você tem que tirar o ego, tem que se libertar do jugo, e você aceitar lá, né, o rótulo de barra, não, aquele código aqui de barra. Tomem cuidado para não desprezar um destes pequenos, pois eu lhes digo que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face de meu Pai que está no céu. Ou seja, você tem, está lá, os relatos todos de quem sai do corpo, qualquer dia vão proibir. Você não pode contar que você saiu do corpo, você não pode dizer que no acidente você saiu do corpo. E tinha um ser atrás. Tem sempre alguém atrás, não é o mentor. É o seu anjo. Existe um Deva para cada ser humano. Que bom, né? Nós temos uma luz dessa, né? O que vocês acham? Aí ele vem com ensinamentos. Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixar ele as 99, vai buscar, aqui ele já entra numa outra fala, também ensinando, e ele vai continuar nesse ensinamento. E quando chega no versículo 18 do capítulo 18, digo-lhes que isso aqui tudo é uma organização só para a gente poder ler e citar, porque antigamente não era assim não, tá? Porque era tudo rolo, papiro, você lia direto. Aí depois os padres foram fazendo, quem montou a Bíblia, falou, peraí, tá uma bagunça isso aqui, então deixa eu arrumar capítulo tal, segundo o que ele entendeu, tá? Então, digo-lhes a verdade, tudo que vocês amarrarem, unirem na terra, será também no céu. Gente, isto é uma linguagem de 2025 anos atrás. Então, tudo aquilo que eu faço, que eu junto, que eu congrego, aquilo tem uma vibração que perpetua em nas outras dimensões. A gente tem que ler com o entendimento que a gente já tem. Porque esse é um discurso para pessoas que não tinham instrução, não tinham escola, pessoas humildes, né, no Oriente Médio, né, pessoal de Jerusalém. Agora, quando eu trago isso, depois que passa por a égide romana, um latim, né, grego, que já tinha uma filosofia, um latim, tudo isso já sofre uma transformação, e hoje mais do que nunca, porque se lá já sofreu, por que não posso eu fazer uma leitura e perceber que dentro desta fala tem a noção de vibração daquilo que perpetua toda ação que você faz aqui, principalmente quando conjunta, ela vai reverberar. Daí que grupos de oração não precisa ser de igreja, de denominação, pessoas que vão meditar juntas. Na yoga tem isso, né? Você dá aula de yoga, eu já frequentei aulas de yoga, aí no final da aula, alguns professores fazem uma meditação. Pode ser uma meditação para o silêncio, e o silêncio de vários aumenta o silêncio de cada um. Pode ser em torno de um tema, no Kadrolin, na meditação tibetana, tem
não o silêncio zen, mas tem a meditação sobre compaixão, sobre o amor incondicional. Então, tem temas que você pode meditar e várias pessoas que se reúnem para isso, conseguimos algo. Então, ele fala tudo o que está feito aqui, né? Da terra já foi liberado para o céu, né? Porque ele tinha que falar em terra e céu, porque não se tinha a noção de dimensões. Veja, isto demonstra para nós o quê? Que a consciência estava mais apagada, que o saber do homem foi suprimido, então nós temos esse momento, e que aos poucos isso vem sendo liberado. Então, o homem está acordando, está entrando em contato com a sua consciência, o saber abre, vem mais informações, você vai abrindo, e sim, na hora que um grupo não quer isso e tira o saber de você, ele sabe o que ele está fazendo. Porque você tem que preparar isso aqui para receber e ampliar. Você tem que fazer metáforas, comparações. Ele ensinava por parábolas, e muitas das parábolas, os pequenininhos dele aqui, os que seguiam, que não tinham instrução, eu não estou entendendo, Senhor, o que o Senhor está entendendo com isso? O óbolo da viúva, o cara que foi pegar a ovelha, isso é religião? Então ele explicava e explicava de novo. Era oral? Eles não sabiam ler e escrever? Muitos deles não. Alguns que sabiam, anotavam, tá aí, passava adiante. Mas ele ensinava para todos, não eram 12 discípulos. Vamos dizer que era a equipe dele, tivesse 12, e 12 é uma forçação de barra, porque tem que combinar 12 meses, isso e aquilo. Então, vamos dizer que se fossem uns 18, por aí, 21, né, ali, ele tem hora que ele fala assim, fulano, você vai, encontra um local, não sei o que, não sei o que lá, quando está no domingo de Ramos, ele faz isso, vai na frente e já encontra um local, fala em meu nome, depois eu pego exatamente essa parte, mas está no Evangelho, em que ele manda pessoas na frente, entre eles João, que João está sempre à frente, para não o João primo, que João Batista é primo dele, mas o João que se fez discípulo ali, e é uma figura especial, é um discípulo especial. Então, esse João vai na frente, vai armando a situação. Então, é a equipe. Agora, ele falava para um monte de pessoas, 70, 100, sei lá. Os peixinhos que ele multiplicou era para quem? Ele falava para aquela turba que estava lá, seco, querendo palavra. Sempre haverá, ou existirão, pessoas secas, sedentas por consolo, palavra, luz, verdade, amparo. Isso é fundamental. Muito mais do que dar dinheiro ou comida ou isso, a pessoa precisa de um alento, a luz ajuda a pessoa a seguir, a ir adiante, a buscar o que ela veio fazer, o seu propósito, que não é todo mundo fazer sopinha, curar a pessoa, não sei o quê. O espiritismo é redutor com isso. Se eu tenho conhecimento, eu posso dar conhecimento. Cansei de dar meu conhecimento gratuitamente, porque quanto vale uma aula? Quando eu trabalhava com uma instituição, tudo bem, tem mais é que me pagar. Mas eu cansei de participar de movimentos voluntários para ensinar crianças ou ensinar adolescentes que queriam entrar na faculdade. De graça. Porque é o que eu posso fazer. É o que eu tenho a mais. Vamos dizer assim, que eu tenho sobrando. Isso não existe, né, em termos de saber, né? Então, aí ele vem continuando para a gente encaixar aquilo. Pois o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para o seu vinhedo, né? Então, ele vai colocando todas essas imagens. E é exatamente por isso que
Se dois de vocês concordarem em qualquer coisa e pedirem que ela seja concedida pelo meu Pai que estás no céu, ele vos dará. Então, isto aqui é de um consolo intenso. Só que as pessoas não acreditam, e sem acreditar e sem saber, vai ficar difícil. Então, qual é o problema de A ou B, um yogi? Sadhguru fez um movimento na festa de Shiva gigantesco, meia-noite, eles fazendo mantra, uma massa de gente, e pelo princípio, né, que eles têm na Índia e do yogi, eu não sou este corpo, né, eu transcendo este corpo, nem mesmo sou essa mente pequena. Então, imagina, quase, sei lá, 1 milhão de pessoas que devia estar ali, eu não sou este corpo, nem mesmo sou essa mente. Eu não sou este corpo, nem mesmo sou essa mente. Isso cria uma força gigantesca. Todo mundo, on, 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 ou Shivaya, Shambho, Paravá, que são os mantras dele, beleza? E os líderes políticos dessa religião vão pular. Ah, não tem nada a ver você falar do Frei Gilson e misturar com Sadhguru, isso aqui. Mas é a mesma coisa. O Frei Gilson, ele está trazendo uma luz, uma verdade, um consolo, uma prática para pessoas. Claro que ele tem um compromisso com a igreja, mais forte do que o de Sadhguru, que não tem um compromisso com nenhuma igreja. Mas vejamos assim, por quê? Teve evangélico que participou, teve pessoas que nem são evangélicos, são espíritos, ou que são coisa nenhuma, não professam nada, e participou. E vai aproveitar o momento de meditação e tudo, e nem tudo que ele está dizendo, se for preconceituoso, a gente deixa, porque ele tem o direito de seguir o princípio dele como frei. Ele é um carmelita. O Carmelo é fechado. Ele é um frei. Agora, é inteligente, claro, estudou e tal, 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 como os líderes, como Nityananda lá na Índia, como Sadhguru lá na Índia, que tem toda uma religiosidade, que, aliás, nesses BRICS aí, olha as realidades que juntaram, só para acordo comercial, porque Rússia, ortodoxa ou zero, China, zero, Índia, 1 milhão de religiões e é uma sociedade dividida em casta e você não muda isso nem por um decreto. Dos brahmanes aos intocáveis. África do Sul tem a parte toda tribal e não vai abrir mão. Ah, mas não abre mesmo. E tá certo. E o Brasil, que era para ter uma diversidade religiosa, que resolveu levantar uma bandeira ridícula de antirreligiosidade. Quando Marx falou que a religião é o ópio do povo, ele, como judeu, provavelmente estava se referindo, talvez, à religião judaica dele, porque o pai dele o oprimiu e o sogrinho também, fazendo ele trabalhar. Acho que ele Boulos é a reencarnação de Marx. Estou começando a pensar que deve ser isso. Porque nunca trabalhou, receba, né? Precisa. Nunca trabalhou, queria viver às custas do sogro, deu problema, começou a fazer aqueles movimentos lá junto com a fábrica do amigo, que era o Engels, né? As reencarnações existem, queridos. Então, isso aí é redutor. O Brasil tinha católico, protestante, aí depois veio evangélico, que também não tem que brigar entre si. Espiritismo, aí Espiritismo A, B, C, D também, Umbanda A, B, C, D, Candomblé A, B, C, D. Deixa que a pessoa que escolhe a roupa com que veste, se vai sair de short, bermuda, calça comprida, saião, deixa que a roupa que ele veste, que cabe nele, que ele gosta, seja vestida e que ele produza e que ele não cometa nenhum crime. Está de bom tamanho. Ou seja, ele não invade a liberdade do outro. A liberdade dele deve ser respeitada. Quero sair
de terno para trabalhar. Beleza. Quero sair de moletom e bermudão. A instituição que decide. Ah, não, pode, não pode. Tá. Quero usar capa com gravatinho especial, cara e toga para trabalhar. Beleza, vai. Mas não é a roupa que faz você. É a sua liberdade de vestir. E a religião é como uma roupa, ela tem que caber em você e você se sentir bem. E, de preferência, faça você o seu caminho para a espiritualidade. Espiritualidade prática é isso. Eu pego aquilo que me ilumina, que me serve, as ferramentas que eu preciso me apoiar para sair desse buraco, dessa caverna, para ascender, para me iluminar. Pode ser a filosofia, pode ser a yoga, pode ser a meditação, pode ser isso tudo, pode ser um terço, pode ser um japamala. Liberdade é o nome, não libertinagem. Liberdade de escolha, livre arbítrio. E esqueçam, não façam eco. Quando a mídia começar a dizer alguma coisa, analisem, não façam eco. Se nada aconteceu, foi só discurso. Gente, é feira, né? Deixa para lá. Então, peço sim, quem tiver ressoado com isso, que divulgue até para as pessoas que podem não estar seguindo o Cris Danoá, mas que eu trouxe uma palavra de ponto de apoio, porque vi pessoas ficarem, oh, meu Deus, meu freio está sendo cancelado, é verdade isso, e aí, como é que fica? Não fica nada. Se ele falar, vamos fazer uma outra meditação, acho que até eu entro, porque gosto de meditações coletivas, sejam elas mindfulness, yogis, eu participei lá do movimento de Shiva, fiquei daqui, meia-noite, mentalizando lá junto, porque sempre ajuda, é um coletivo que está voltado para uma coisa boa. O coletivo é positivo quando ele se volta para uma liberdade, para uma luz, para uma reunião de cura, qualquer coisa nesse sentido. E você não precisa seguir ninguém. Participou, depois você tem sua liberdade, ninguém fechou. Né? Tem cultos que se fazem aí, que se colocam na rede, participa quem quer. Ah, eu estou com necessidade, vou lá e participo, coloco meu nome. Entendeu? Sejam livres, tenham discernimento, sabe? Sigam a luz, sigam o coração e a mente, não o sistema. Não aceitem rótulos. Tá? Divulguem isso daí o quanto vocês puderem. E até o próximo vídeo sobre religião e espiritualidade. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.